reverendas religiosas, prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, prezados congregados marianos, também aqueles que estão rezando conosco, nos ouvindo pela Rádio Bom Jesus e também nos assistindo pela internet. Celebramos esse quarto domingo depois da festa de Pentecostes e hoje, providencialmente, com o dia do grande São Luís de Gonzaga. A primeira leitura que nós ouvimos hoje é a carta aos Romanos e fala claramente sobre a vida desse jovem de uma família nobre, importante, de bens, e sendo o filho mais velho, o pai, que era militar, queria que ele seguisse a sua carreira, a sua profissão, e dentro do contexto de época do século XVI, sobretudo, o primeiro filho já nascia com tudo traçado, aquilo que deveria fazer na sua vida, os caminhos que deveria trilhar. Mas Deus tinha para ele outros planos, e o desejo do seu coração também era outro. Mas nós ouvimos na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, São Paulo nos dizer: meus irmãos, não tem proporção aquilo que Deus prometeu a nós com aquilo que Ele pede a nós. Não tem proporção os sacrifícios da vida presente com a recompensa prometida por Deus, a felicidade no céu. Mesmo que o sacrifício, dada a fragilidade da nossa natureza e a nossa natureza inclinada ao mal e a nossa maldade, custa para nós tanto, mas proporcional à promessa de Deus, a felicidade no céu, é sempre muito pouco. E São Luís de Gonzaga colocou isso como objetivo de sua vida, salvar a sua alma. Quando ele se consagrou a Nossa Senhora, uma consagração particular, aos 9 para 10 anos de idade, foi muito bem educado pela sua mãe, uma mulher devota, piedosa, e aos 17 anos, enfrentando muita resistência da parte do seu pai, ele entra na recém-fundada congregação da Companhia de Jesus, dos jesuítas. E ele tinha, por herdeiro, tinha bens, tinha posses, títulos de nobreza. E ele renunciou tudo em favor do seu irmão, mais jovem. E colocou como princípio de sua vida: eu busco a minha salvação. Dizendo para os irmãos, ou a família, o pai que estava contra, resistente: busquem a salvação de vocês. Eu faço essa escolha porque eu busco a minha salvação. Eu quero salvar a minha alma e eu quero servir a nosso Senhor, a igreja, na vida consagrada. Estava disposto a deixar a sua nobreza, a sua riqueza, os títulos, o caminho já facilitado pela sua condição nobre, para viver uma vida de mais sacrifício, de renúncia, mas porque queria a sua salvação. Depois, com o passar do tempo, vendo que era esse o caminho de Deus, houve a anuência também, a concordância do seu pai, mas uma resistência inicial. Na sua adolescência, o pai fez com que ele frequentasse diversas cortes, para que talvez se encantasse por alguma jovem, se apaixonasse por alguém, se ficasse encantado pelas festas, pelo ambiente das cortes, da nobreza. E quanto mais ele era enviado de uma corte para outra, e aqueles que o levavam, a mando do seu pai, tinham essa missão de levá-lo para participar das atividades, festividades, colocar em contato com jovens, com as moças, para ver se ele se encantava, se apaixonava por alguém. Crescia mais ainda o seu desejo de servir a nosso Senhor, vendo a alegria passageira, superficial, vazia das coisas temporais, das coisas do mundo, e crescia no seu coração o desejo de servir a nosso Senhor. Eu busco a salvação da minha alma. É um princípio que ele colocou para a sua vida e que dizia muitas vezes para as pessoas. E quando era
obrigado, levado em muitas festividades, ficava o tempo todo com seus olhos baixos, rezando, pedindo a Nossa Senhora a guarda da santa virtude, da qual ele foi grande exemplo e modelo, a virtude da castidade, a virtude da pureza. E às vezes era tão grande o seu recato por um espírito de mortificação muito grande, uma graça muito especial que Deus lhe concedeu, que ao retornar, o seu pai lhe perguntava, por todo mundo, com quem ele conversou, as pessoas todas que estavam na festa, naquele ambiente, ele muitas vezes não sabia dizer quem estava, porque manteve todo o tempo os seus olhos baixos, para não ferir a santa virtude, para guardar essa grande pureza do seu coração. Uma alma privilegiada por Deus, mas que se entregou livremente a esse caminho de renúncia e de sacrifício para alcançar o céu. Consciente daquilo que a palavra de Deus, por meio do apóstolo São Paulo, nos diz, não tem proporção. Aquilo que Deus prometeu no céu, a recompensa no céu, com as coisas, com os prazeres, com os bens deste mundo. Então vale a pena a renúncia para não perder o céu. Eu busco a salvação da minha alma, que busquem também vocês. O evangelho de hoje, essa passagem belíssima que São Lucas nos traz, em que Jesus pregava à multidão, já estamos no 3º ano da sua vida pública, e Jesus estava à margem do lago de Genezaré, e uma grande multidão. E para facilitar que todos pudessem vê-lo e alcançar a multidão maior, havia ali 2 barquinhos, 2 barcos de pesca, e Jesus providencialmente entrou na barca de Pedro e pediu, afasta-se um pouco. E assim ele podia alcançar um número maior de pessoas, todos podiam vê-lo. E ali Jesus começa a ensinar, a pregar àquele povo. Nenhum passo de Jesus foi em falso, foi acidental, foi por acaso. E providencialmente Jesus escolheu a barca de Pedro. Porque depois nosso Senhor vai dar a ele o governo da igreja, vai dar a ele a autoridade para ensinar, garantindo a confirmação do céu. E depois da ressurreição vai confirmar aquilo que ele havia prometido à pessoa de Pedro. Da barca de Pedro, da Santa Igreja Católica, que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos instrui. E São Luís de Gonzaga, esse filho, podemos dizer, predileto da igreja, e que quis entregar a sua vida no serviço da caridade. Fez a primeira comunhão dentro do contexto de época, já aos 12 anos de idade. E quem lhe deu a primeira comunhão foi um grande santo, São Carlos Borromeu, que lhe deu a primeira comunhão. E na sua juventude também foi contemporâneo de um outro grande santo, grande São Camilo de Leles. Ele foi estudar no colégio jesuíta em Roma. Eu já tive a oportunidade de visitar o quarto onde ficou São Luís, onde morreu, São Luís de Gonzaga, fica aberta a visitação, tem um pequeno altar lá no quarto de São Luís, em Roma, no colégio dos jesuítas. E uma grande epidemia que assolou a cidade de Roma, e os religiosos, sobretudo, foram para as ruas para socorrer muitos doentes caídos pelos caminhos, pegavam, carregavam, e numa dessas, São Luís também foi visto carregando, um jovem que estava caído, enfermo na rua, colocou nos seus ombros, levou ao hospital, e lá, de modo especial, São Camilo de Leles já havia começado o seu trabalho também no cuidado dos enfermos, dos doentes, e os santos que, podemos dizer, que se esbarravam, que conviviam, que foram contemporâneos, servia de incentivo um para o outro, e via já, ou seja, aquela obra de caridade que surgia a serviço da igreja, e que permanece até os nossos dias, os camilianos. E assim, ele foi ferido pela enfermidade. E aos 23 anos, no dia 21 de junho de 1591, entrega sua alma a Deus. Alguns dias antes, no dia 10 de junho, mais especificamente, de 1591, ele já estava enfermo, ele escreveu uma carta para sua mãe. E um trechinho da carta, à sua mãe, ele dizia assim: confesso-lhe, ilustríssima senhora, que ao meditar na bondade divina, minha mente se perdeu neste mar sem fim e sem confins. Não consigo entender
como o Senhor se dignou a olhar para minha pequena e breve lida, recompensando-me com o descanso eterno. Já ciente de que a sua enfermidade era grave e que estava à beira da morte, olhava como a bondade de Deus, que ainda bem jovem, o recompensava bem cedo com a eternidade. Recompensando-me com o descanso eterno, convidando-me do céu para esta felicidade, que até agora pedi com negligência, como ofereceu a mim, que derramei pouquíssimas lágrimas para ele, aquele tesouro que coroa grandes lutas e prantos. Às vezes nós temos essa tendência, né? A olhar a enfermidade, algum acontecimento. Eu pedi tanto a Deus, né? E Deus não me deu a cura, não deu a cura por quem eu pedi. Aqueles que não conhecem a fé católica, muitas dessas seitas falam muito sobre isso, né? É uma coisa do demônio na vida da pessoa, tem que tirar o demônio, tem que exorcizar, porque tal pessoa está doente, porque é preferível ficar com o olhar dos santos, né? É preferível ficar com esses filhos prediletos da igreja, que já trilharam o caminho de nosso Senhor, o caminho da santa fé católica, e nós temos a certeza de fé que estão na glória do céu. E que não se julgava digno de morrer tão cedo, de ganhar o céu, de ser, tão bonita a palavra que ele diz, uma carta confortante para sua mãe, né, que certamente chorava, né, já a iminência da morte do seu filho, ainda bem jovem. Mas que ele dizia que estava ainda bem cedo sendo convidado por Deus do céu para gozar dessa felicidade. E que havia feito ainda tão pouco para conquistar um prêmio tão grande. Não precisa de muita explicação, né? Basta nós contemplarmos os santos, guardarmos as suas palavras e chegarmos a essa conclusão. Era um homem de Deus. Era um jovem pronto para a eternidade. A liturgia de São Luís, no introito, diz que a sua vida ele era mais semelhante aos anjos do que aos homens. Tão grande a sua pureza, tão forte, tão firme o seu pensamento no céu, na eternidade, e tão grande o seu desejo de servir a nosso Senhor. Mas aquilo que ele dizia nessa belíssima carta à sua mãe, confortando a sua piedosa e devota mãe, que estava sendo convidado por Deus para o céu nesse pouco tempo de vida, mas daquilo que ele dizia que era tão pouco tempo e que havia feito tão pouco. Mas ele fez muitos sacrifícios. Dedicado à oração, dedicado a penitências. Desde a sua infância e juventude, como foi educado pela sua mãe, e depois mais ainda na congregação dos jesuítas. E havia guardado até os 23 anos de idade, até a sua morte, ilibada a santa virtude, a virtude da pureza, a inocência do seu batismo. Tinha como maior pecado da sua vida, e que ele mesmo vai revelar, não para se vangloriar, mas assim foi, o confessor assim orientou, tinha como maior pecado da sua vida, na infância, foi levado pelo pai para um dia lá no ambiente militar, no exército, e ouviu lá alguns homens dizendo algumas palavras indevidas, alguns palavrões, e não sabia o que era, e chegou em casa repetindo aquelas palavras e foi duramente corrigido pela sua mãe. Repetia ainda na sua inocência, sem saber o que estava pronunciando, mas ouviu no ambiente, repetiu alguma dessas palavras. Guardou a inocência do seu batismo. E não pôde, com certeza, guardar a inocência do seu batismo sem sacrifício, sem renúncia, sem oração, sem penitência, sem fugir das ocasiões de pecado. E eu gostaria de concluir
com a oração da coleta da Santa Missa de São Luís, não é da liturgia de hoje, hoje prevalece a liturgia do domingo. Mas eu gosto muito de sempre citar essa oração da Missa de São Luís. Eu ouvi num sermão da Sexta-feira Santa, pregado pelo saudoso Monsenhor Manuel José Possidente, e com a sua voz tão vibrante, o quanto ele falava inspirado por Deus nas suas palavras, nas suas pregações, e o quanto falava da pureza de São Luís, mas o quanto se entregou à penitência, e com voz vibrante recitava essa oração da coleta da missa de São Luís de Gonzaga. Ó Deus, dispenseiro dos bens celestes, que reunistes no angélico jovem Luís as maravilhas da mortificação e da inocência, fazei, por seus merecimentos e intercessão, com que, não havendo como imitá-lo na inocência, que o imitemos ao menos na prática da penitência. Porque o contemplar a pureza angelical desse jovem não é para nos desanimar. Não, mas então, como é que nós vamos fazer para alcançar a salvação? Se já feri a inocência do meu batismo, se já pequei, mesmo tendo me confessado, estando na graça de Deus, mas já cometi pecados. Como nós podemos imitar o jovem São Luís? Mas se a oração diz isso, se nós não podemos imitá-lo na sua inocência, que por sua intercessão e pelos seus merecimentos, nós o imitemos na penitência, para que alcancemos a misericórdia do Senhor e alcancemos um dia a salvação. E a liturgia de hoje no Evangelho de modo especial, na qual nosso Senhor nos ensina da barca de Pedro, da igreja, e nos ensina a confiar na sua palavra, nos ensina a confiar nos meios que a igreja coloca à nossa disposição para a nossa santificação, nos ensina a confiar no poder da graça, no poder da oração e no valor da penitência. É o que Jesus disse para São Pedro: avança o barco para águas mais profundas e lançai a rede para a pesca. E São Pedro, apenas com seu conhecimento humano, temporal, e ele era conhecedor daquela profissão, nascido e criado ali como pescador, seguindo a profissão do seu pai, disse: Senhor, mestre, trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada, nem um peixinho. Os barcos estão vazios, mas, confiado na vossa palavra, eu lançarei as redes. Confiando na palavra do Senhor, a palavra de Deus que é o próprio Cristo, confiando na graça, na Eucaristia, nos sacramentos, na oração, no sacrifício, eu lançarei as redes. Lançou as redes, e a pesca tão frutuosa, tão abundante, que encheram os 2 barcos e tiveram que chamar outros porque os barquinhos pareciam que iam afundar. Pelas suas próprias forças, não pegaram um peixinho sequer, mas com a palavra do Senhor, uma pesca abundante. Somente com a nossa decisão, com as nossas forças, não podemos praticar as virtudes, não podemos conquistar o céu. Mas confiantes na palavra do Senhor, na graça, na oração, em todos os meios da nossa santificação, podemos e devemos confiadamente lutar para conquistar o céu. E que nós tenhamos essa decisão como o jovem São Luís. Eu busco a minha salvação, a salvação de minha alma. E que cada um se interesse em buscar também a salvação de sua alma. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.